falando, né, de trabalhadores e trabalhadoras, quando a gente olha, né, a conformação da classe trabalhadora brasileira, a gente vê que ela é uma classe trabalhadora feminina, negra, LGBT, e quando essa população, né, quando essa classe, ela tem essa diversidade, a gente tem que pensar especificamente políticas, ter um olhar sensível, né, para as opressões que afligem, né, os LGBTs, os negros e negras e as mulheres em geral. E aí eu gostaria que a gente pudesse dar esse espaço para falar, né, o que é que a gente pensa sobre essas pautas, o que é que a gente está construindo já há tanto tempo na perspectiva de garantir vida digna, né, para toda a nossa classe e toda a sua diversidade. Então, Emanuele, essa pergunta é ótima, inclusive com o seu comentário, pelo seguinte, a minha pré-candidatura, ela não é uma pré-candidatura minha, né? Ela é a pré-candidatura do PCB e de seus coletivos. E toda tudo que eu estou aqui verbalizando é o resultado da construção coletiva, tanto da análise da realidade brasileira, quanto das propostas e dos programas que nós para enfrentar essa realidade. Então, eu gostaria aqui, nesse momento, diante da sua pergunta, de ressaltar os nossos coletivos partidários que estão fazendo os estudos específicos sobre as realidades dos grupos que sofrem as mais diversas formas de opressão na sociedade, estão levando a luta, né, destes grupos e estão propondo medidas e que não são apenas medidas no campo das reformas, mas são medidas profundas e estruturais que façam com que esses grupos deixem de ser grupos segregados e oprimidos dentro da sociedade. Então, vamos aqui dizer, o CFCAM, o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, que traz para a gente todo um conjunto, um acúmulo, né, de conhecimento e de lutas com relação às pautas das mulheres, né, que os comunistas e as comunistas sempre levaram muito a sério. O Coletivo Nacional, o Coletivo Negro Minervino de Oliveira, que traz para a gente o estudo da realidade da população negra no Brasil, né, que sofre um racismo brutal, um racismo estrutural e brutal, né, e que, por mais que se fale, né, por mais que se manifestem muitas vezes, inclusive na grande mídia, não se vê nenhum tipo de mudança estrutural que resolva essa questão. O LGBT comunista, que traz a pauta da população LGBTQIA+, que tem também, né, o seu corte de classe, né, e a sua existência impedida, né, ou ameaçada, na verdade, pelas estruturas somos um dos países que mais mata a população LGBT, assim como mais mata mulheres e negras, e negros, né, principalmente. Bom, então, como é que a gente vai enfrentar essa situação? Todos os nossos coletivos, né, e a minha pré-campanha, a minha pré-candidatura, acredita que a gente tem que agir também em dois níveis. Nós não podemos abandonar as pautas imediatas de cada um desses grupos populacionais, mas nós temos que lembrar a estes grupos populacionais que as causas destas opressões em uma instância é a questão da classe social a que esses grupos populacionais pertencem. Então, o que nós vemos, claro que a gente tem, por exemplo, o machismo de uma forma generalizada na sociedade, mas o machismo se expressa contra as mulheres, por exemplo, de forma brutal quando todo o trabalho doméstico é sempre feito por uma mulher. Mesmo que na casa da mulher de classe média alta, ela não faz trabalho doméstico, e é uma mulher que também tem uma família de classe, fica muito evidente quando a gente trabalha, quando a gente observa, né, as opressões que abatem sobre estas populações. Da mesma forma a população negra, da mesma forma a população LGBT.
e os nossos coletivos auxiliam nesse sentido para trazer para a gente o seu acúmulo, né, de pesquisa, de avaliação e, fundamentalmente, de luta real, né, que faz na sociedade brasileira para superar isso. Entendendo sempre que, mesmo que a gente tenha as necessárias lutas contra as opressões num patamar imediato, nós também temos que organizar essas populações a partir da perspectiva de classe para a construção do poder popular e para um projeto revolucionário.